Segunda Crônicas 20. Estou admirado com tanto estudante que a gente tem aqui hoje. Tem mais crente do que é mais estudante que crente, que hoje, quer dizer, estudante também é crente, né, irmãos? Brincadeira. Hoje não vai dar para vocês ficar na salinha com ar condicionado, né? Mas glória a Deus. Abrir aí, irmãos, 2 Crônicas 20. Eu vou ler o versículo 12 com você. Se você quiser ficar em pé na sua liberdade, você fica. Se você quiser continuar sentado, você fica. Mas a leitura eu vou fazer aí em todo o capítulo 20. Vamos ler o verso 12. O nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, a tua palavra ela é sempre suficiente. A tua palavra ela é verdade. A tua palavra ela é vida. A tua palavra é eficaz, Pai. Pai, muito obrigado. Pai, ó Deus, que possamos aqui essa noite, na direção do teu Santo Espírito, ser profeta do Senhor. Profetizar aqui, Pai, que verdadeiramente o Senhor é esse Deus que intervém na nossa história, que o Senhor é um Deus que sempre age e que executa juízo contra todas as nossas adversidades. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Pai, aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Queridos, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar ao seu coração. Queridos, eu queria aqui caminhar um pouco com você na história de Jeosafá. Josafá, um rei. Josafá, um rei de Israel, da tribo de Judá. Um rei que, se você olhar aí no verso 19, verso 3, pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Josafá era um rei que pôs no coração. Josafá, ele pôs no coração todo objetivo, propósito de buscar a Deus. É necessário que a nossa caminhada cristã seja verdade. Nós precisamos, cada um de nós, colocar no nosso coração um propósito de buscar a Deus. Pôr no coração é decidir. Veja também no verso 4, fez com que o povo voltasse ao Senhor. Josafá foi alguém que conduziu o seu povo e trouxe uma condição, uma direção, para que o povo que estava caminhando numa condição contrária, voltasse ao Senhor. Por isso que eu quero hoje trazer uma palavra sobre essa pessoa. Nós precisamos ter os nossos olhos postos no Senhor. Nós precisamos colocar no coração o propósito de buscar a Deus e de fazer com que as pessoas se voltem ao Pai. Amém? Queridos, nós podemos ver no transcorrer do texto que Deus levanta Josafá, o exalta com um propósito. Exalta Josafá para um fim. A caminhada cristã precisa ser uma caminhada de propósito. Nós não podemos caminhar os nossos dias sem viver os nossos propósitos. Os propósitos nossos precisam estar firmados, pautados no Senhor, querido. Nós precisamos realmente estarmos firmados no Senhor. Precisamos valorizar as nossas experiências. Queridos, quando nós decidimos, colocamos no coração, voltamos para o Senhor, trabalhamos para o Senhor, estamos com os nossos olhos postos no Senhor, as lutas,
as adversidades virão. A caminhada cristã, ela é feita de inimigos. É impossível você lutar suas lutas sem ter inimigo. Se tem luta, tem inimigo. Há um inimigo das nossas vidas. Esse inimigo é nosso inimigo. É alguém que se levanta contra a nossa casa, alguém que se levanta contra o nosso propósito. Queridos, a história de Josafá é muito rica. Se você voltar mais um pouquinho, lá no capítulo 18, verso 31, Josafá passou por uma condição menor, porque ele estava em guerra. Menor, está em guerra? Mas é menor. Se você olhar o enfoque do texto, é muito menor. E ele pede socorro ao Senhor, e o Senhor o socorreu. Está no finalzinho do versículo. Josafá era alguém que trazia consigo uma experiência com o Senhor. Ele vivia as suas experiências com o Senhor. A nossa caminhada cristã, nós precisamos estar firmados no Senhor, trazendo à memória as nossas experiências de vida. As nossas experiências, as vitórias que nós temos, precisam ser base da nossa fé. Isso é importante, isso é de suma importância. Veja que Josafá assume o seu reinado, coloca o povo numa condição de se voltar para Deus, e aí entra o capítulo 20, apresentando a seguinte coisa, verso 1: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Alguém que estava trabalhando, pondo as coisas em ordem, trazendo o povo, na presença do Senhor, e aí se levanta uma condição contrária. Queridos, eu queria com muita tranquilidade, eu queria que você tivesse essa noite como um farol na sua vida. Nós temos trazido uma condição para as nossas vidas, para o nosso coração. Isso tem sido uma verdade, nós temos buscado em nossa igreja. Eu tenho provocado cada um de vocês para trazer a presença do Senhor na sua vida, na sua casa. A sua casa precisa ter a presença do Senhor. E toda vez que você trouxer a presença do Senhor, que você trabalhar para que as pessoas se voltem para Cristo, o que vocês acham que vão acontecer, queridos? Teremos guerras. E eu queria que você, pelo Espírito Santo, tivesse a sua mão adestrada, fortalecida para toda a batalha. Não estou aqui apregoando o medo, eu estou aqui falando de verdades espirituais, das quais nós precisamos estar preparados para guerrear, para combater, para vencermos. Nós precisamos estar firmados. Queridos, sempre é normal na nossa caminhada, o mal chega e bate na porta. Quem dera que a caminhada cristã fosse feita de festa. Quem dera. Nós precisamos estar firmados no Senhor. Uma grande multidão está vindo contra Judá, verso 2. Uma grande multidão vindo contra Judá, do outro lado do mar, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Queridos, eu queria convidar você a aprender a ter medo, a entender em que nível que nós cristãos podemos aprender com Josafá, até que nível que o nosso medo avança na nossa vida. Esse medo não pode ser numa condição de você se prostrar, de você se render, de você se abater, de você se entregar.
Nós temos um Deus que sempre interviu na nossa história. A caminhada cristã nossa, sempre tivemos um Deus que interviu na história do seu povo. Como eu falei que Josafá tinha suas histórias passadas, queridos, eu creio que Josafá se alimentou dessas vitórias, e nós precisamos nos pautar na nossa caminhada, na nossa experiência cristã. Nós precisamos saber em quem temos crido e que é poderoso para fazer infinitamente mais, acima de tudo aquilo que nós pensamos. Veja, verso 3: então Josafá teve medo. O medo não pode ser uma condição que te impeça de decidir as coisas. Você pode sentir medo, mas que nada impeça você de decidir. A decisão precisa estar conosco. Nós precisamos estar firmados no Senhor. Ter medo, tudo bem. Sentir a pressão, sentir aquela atmosfera da guerra, isso é lícito. Mas eu não vou me prostrar, me deitar, chorar. Queridos, eu preciso aprender com Josafá algumas verdades. Há uma condição: Josafá decidiu. O que ele fez? Buscou o Senhor. Buscou o Senhor. Quando nós vivemos o nosso medo, eu preciso buscar no Senhor. Querido, as nossas lutas, elas sempre virão. Está tudo bem. Você vai ao médico, tem ali um diagnóstico ruim. Você está indo para o trabalho, bate o carro. Está no acampamento, machuca na Júlia. São coisas que não se esperam. São coisas que não estão sob o nosso domínio. Mas nós precisamos viver a nossa condição. Decidir buscar ao Senhor, ela é uma verdade. Eu preciso produzir na minha vida o meu momento com o Senhor. Isso é individual. As suas guerras, você precisa aprender a relacionar com o Senhor, entrar na presença do Senhor. Indivíduo. Eu posso chamar uma pessoa que eu amo para orar comigo? Tá bom. Eu posso chamar o pastor? Tá bom. Eu posso chamar o meu líder de célula? Tá bom. Mas até quando que nós viveremos sempre uma condição de dependermos de alguém para nos trazer uma direção e uma presença do Senhor? Queridos, a oração, ela é algo que gera intimidade. Isso é algo que no Homem ao Máximo nós trabalhamos muito. A oração produz intimidade. Queridos, nós podemos orar fervorosamente, nós podemos orar em línguas, nós podemos falar alto em oração, podemos clamar ao Senhor em alta voz, mas nós temos que tomar um cuidado. A oração não poderá ser um monólogo, só você fala. Nós precisamos produzir no nosso meio uma condição de falar e ser ouvido. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Cada um de nós, individualmente, precisaremos ouvir a voz do Senhor. Queridos, não transfira o seu momento, de intimidade com Deus, se a oração é um momento
de intimidade. Não transfira, não perca a sua oportunidade de crescer no seu relacionamento com o Senhor. Queridos, nós precisamos entender isso. Sofremos muito, padecemos muito, porque não decidimos entrar na presença do Senhor, não decidimos crescer o nosso relacionamento com o Senhor. Isso é definição. Decidi no meu coração seguir o Senhor e permanecer nos caminhos do Senhor. Eu decidi permanecer e buscar o Senhor para vencer o meu medo. O inimigo está à porta, o inimigo quer me destruir, veio para me assolar. Como vai ficar a minha vida a partir disso? Querido, nós podemos chorar, podemos sim, claro, clamar o céu, claro, devemos sim, mas de uma maneira, com uma intimidade que nós aprendemos a falar com o Senhor e ouvir. Fale, mas aprenda a ouvir. Busque, porque o Senhor quer falar, o Senhor quer te achar. Queridos, veja que Josafá decidiu buscar ao Senhor. Veja que aí tem um ponto. Depois, proclamou um jejum em toda Judá. Você só toma as suas decisões. Você só decide as suas coisas depois que você buscou o Senhor. Que o Senhor falou o seu coração. Que o Senhor falou o seu coração. Queridos, para eu trazer uma condição para os demais, eu preciso aprender a viver um momento de intimidade. Eu preciso gerar um momento de comunhão depois. Proclamou um jejum em toda Judá. Judá se congregou. Se uniu. Para o quê? Pedir socorro. Pedir socorro ao Senhor. Queridos, nós precisamos viver essa experiência. Porque quando o inimigo vem, nós não podemos lutar sozinho. Nós não precisamos lutar sozinho. Mas precisamos ter o nosso momento de intimidade com o Senhor. Ter o nosso momento de intimidade com o Senhor. E de trazer uma condição de unidade. O próprio Jesus nos fala, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome. Não é isso que a palavra nos fala? Se o Senhor habita na unidade, no agrupamento, na união, por que lutaremos sozinhos? Querido, quando nós oramos aqui segunda-feira, é impossível não gerar unidade. É impossível não produzir unidade entre a gente, comunhão, intimidade. Queridos, eu não consigo estar aqui no culto de segunda-feira, orar, saber que alguém está enfermo, e amanhã, quando eu acordar no outro dia, não apresentar ela de novo ao Senhor. Às vezes eu posso até não perguntar ao fulano, como é que você está? Mas pelo menos apresentá-la diante do Senhor novamente. Porque agora a gente tem o quê? Uma unidade, a gente tem um relacionamento, a gente tem algo que tem nos aproximado. Queridos, a oração gera intimidade. Quando eu oro com a igreja tem intimidade. Quando eu oro, eu e o Senhor, eu tenho intimidade com Ele. Quando eu oro com a minha esposa, nós temos intimidade com o Senhor. Nós precisamos experimentar mais da intimidade com o Senhor.
Nós temos um Deus que intervém em nossa história. Continua o verso 4, no final: também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. É natural que no meio às crises nós nos ajuntemos facilmente. É natural. Mas nós precisamos realmente ser essas pessoas que produzam unidade, que produzam esse agrupamento, que gere essa condição de permanecer no Senhor, de trazer unidade. Queridos, veja que Josafá teve medo. Ele orou, decidiu buscar ao Senhor. Depois que ele buscou o Senhor, ele sai, reúne o povo e apregou a jejum. Ei, vocês precisam ter um momento de unidade, um momento de intimidade, um momento profundo com o Senhor. É hora de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, desligar da condição nossa humana e estarmos num nível espiritual. Josafá pôs-se em pé na congregação. Queridos, como nós encontramos na batalha, imagina Davi indo lutar com Golias. Se ele chega lá, como diz o de joelho: ô Golias, você vai mesmo lutar comigo? Já estava sendo insultado. Qual era o resultado dessa batalha, dessa guerra? Nós precisamos permanecer de pé. Precisamos saber estar na congregação. Na congregação nós temos unidade. Queridos, hoje nós vivemos um tempo muito maravilhoso, surtido. Eu vou para o trabalho ouvindo um pregador, uma ministração, porque a gente tem hoje tantas mídias. É tão bacana. Gosto muito de ouvir Luciano Subirá, excelente. Mas ele não é meu pastor. Ele não me conhece. Eu não tenho intimidade com ele. Provavelmente, se eu ligar para ele, ele vai agendar para 2021 para me atender, para ter uma hora comigo. E provavelmente eu vou ter que pagar para ele vir cá, eu vou ter que ir lá. Isso não gera relacionamento. A mídia, o meio social, não vai trazer para você uma caminhada. Eu estou bem espiritualmente. Sim, mas você não consegue permanecer de pé na congregação dessa forma. Isso não é verdade, isso não é suficiente. Você não estará de fato alimentado, fortalecido, sem a unidade, sem a intimidade da oração. Não estará. Precisamos lutar as nossas lutas de pé. Judá e Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, todos juntos. Queridos, aqui Josafá apresenta uma oração. Eu queria que nós aprendêssemos um pouco dessa oração essa noite. Queridos, a oração não é uma condição muito fácil. A oração não é algo tão simples. Oração não é só falar com Deus. Oração é falar com Deus e ouvir Deus. Oração é o momento de intimidade com o Senhor. A oração, ela precisa ter um nexo, uma conexão. Ela precisa estar num outro nível de relacionamento. Ela não é pura fala. Primeiro, eu me apresento diante do Senhor com integridade. Eu vou trocar o de pé aqui por uma maneira reta. Eu preciso discernir o que é a minha caminhada cristã. Josafá começa a oração: ó Senhor Deus, Deus de nossos pais. Eu estou resgatando o quê? A história. Deus de nossos pais, Deus que já nos deu tanta vitória, Deus que nos tirou da escravidão,
Deus que nos resgatou do Egito, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que mandou maná, Deus que abriu o mar, que colocou nuvem para nos proteger do sol, Deus que colocou coluna de fogo para nos proteger à noite. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu no céu? Não és tu Deus nos céus? O Senhor é Deus, eu reconheço que o Senhor é Deus. Queridos, é impressionante. Nós vivemos hoje uma condição de oração, porque Deus nos pôs como cabeça e não cauda, e a gente quer exigir, Pai, porque é a tua palavra, e a gente quer exigir um monte de coisa, e fazemos muito monólogo, falamos, até esvaziamos a nossa alma, mas não acostumamos a ouvir, não aprendemos a ouvir o Senhor. Queridos, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está força e poder, e não há quem possa te resistir. Quando eu me apresento diante de Deus, eu preciso saber que Ele tem condição de intervir, eu preciso crer que Ele tem provisão para mim. Então eu estou orando para quê? Se eu não reconheço, se eu não dou a Ele glória, se eu acho que eu tenho algum merecimento, queridos, quem de nós que é pai, que gosta quando os nossos filhos vêm apontar o dedo e achar que tem algum direito para nós e quer, nós ficamos felizes com isso? Nos aborrece, não gera coisas boas para nós. Nós precisamos saber nos apresentar diante do nosso Deus. Pai, ninguém pode te resistir. Ó nosso Deus, acaso não, o nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre posteridade de Abraão, teu amigo? Querido, se eu fosse orar isso aqui, Pai, o Senhor é Deus que age no nosso meio, o Senhor livrou Ana Júlia, isso é justo, isso é correto, é milagre no nosso meio, querido, nós podemos revelar isso. Veja que ele está tratando de coisas que aconteceu lá atrás. Pai, o Senhor que interviu, o Senhor que curou o irmão aqui, o Senhor que agiu, que não precisou a cirurgia do Sr. Balbino, o Senhor que é Deus que intervém no nosso meio. Isso são verdades que nos posicionam e nos mantêm de pé. Quando eu fico pensando só nas histórias, porque Deus fez, parece que Ele não faz mais. Não, queridos, nós precisamos saber, entender. Primeiro, a oração, ela exalta o Senhor. Eu reconheço toda a autoridade que Ele tem em poder. Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, pestes, estou no verso 9, ou fome, nós nos apresentaremos deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás. Tu nos ouvirás e livrarás. Quando eu, queridos, realmente reconheço que o nosso Deus é grandão, é vitorioso, é um Deus que sempre agiu e interviu na nossa história, quando eu permaneço fortalecido e firmado nele, eu posso estar com medo, eu posso estar angustiado, eu posso chorar, posso chegar ao ponto
de quase não crer. Mas eu preciso trazer à memória tantas verdades, tantas intervenções, tantas vezes que Ele agiu na minha vida e no meio do nosso povo. Queridos, eu preciso apresentar: Senhor, o Senhor é Deus grande. Estou desempregado. Pai, não tem dinheiro para pagar a conta. Pai, estou enfermo, dói. Pai, eu não aguento dormir mais. Eu não acho posição. Pai, eu estou à beira da morte. A minha vida precisa ser transparente, querido. A minha oração, ela precisa ser verdadeira, ser algo de mim, reconhecer as minhas limitações. Eu reconheço um Deus grandão e me apresento diante dele com todas as minhas necessidades, fraquezas, limitações e dependência, sabendo que ele é Deus, sabendo que ele é Deus. Veja que Josafá faz toda uma reconstrução de valores de quem é Deus para ele, de quem é Deus para o seu povo. E aí ele fala: e agora? Mudei o assunto. Pai, eu estava te reconhecendo que o Senhor é grande. E agora? Eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Sei, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos destes em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Pai, o Senhor pode executar. Pai, o Senhor está entendendo? Aquilo que o Senhor me deu, eles estão vindo tomar. Foi o Senhor que me deu, Pai. Pai, o emprego foi o Senhor que me deu. A saúde veio do Senhor. Provisão, recurso, tudo que eu tenho. Pai, esse filho é o Senhor que me deu. Pai, o inimigo está vindo aqui, está querendo me mudar a minha história, destruir a minha vida, tirar a minha paz. Pai, age aqui, meu favor. O Senhor pode fazer. Pai, o Senhor entendeu o que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Queridos, veja a sinceridade e transparência. Pai, eu não dou conta, eu não tenho mais força para resistir essa grande multidão. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Queridos, eu não posso perder o Senhor da minha vista. Os meus olhos precisam estar em condição que eu continue contemplando, enxergando o Senhor, percebendo o Senhor. Eu preciso estar o tempo todo próximo, aonde os meus olhos contemplam, aonde eu consigo resgatar verdades e valores. Isso é muito forte, queridos. Não perca, não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos do Senhor. O verso 13: todos os homens de Judá estavam em pé. Veja que a atitude de Josafá produziu o quê? Todos os homens da congregação estavam também em pé. Se eu da minha casa não souber guardar o meu coração e permanecer de pé, que será da minha esposa e do meu filho? Se eu não for coluna na minha casa,
olha a responsabilidade que nós sacerdotes temos. Nós precisamos trazer paz para a nossa casa. Nós precisamos trazer a unção, o agir, o habitar do Espírito Santo em nossa casa. Todos os homens estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças e as suas mulheres. A nossa jornada, a nossa caminhada precisa ser capaz de produzir, por mais loucura que seja. Estamos à mercê da guerra, mas estamos de pé, estamos juntos, permanecemos juntos, lutaremos juntos, venceremos juntos. Um reino dividido não subsistirá. Não subsistirá. Verso 14: então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Olha, se eu ler isso aqui, eu não entendi patavina, não entendi nada, não fez sentido nenhum para mim, uns nomes esquisitos, umas coisas que não me faz sentido. Eu não conheço esse povo, eu não conheço esses lugares. Qual a verdade disso aí para mim? Total, queridos, total. Veja que Josafá se pôs a buscar o Senhor. Josafá trouxe o povo para a presença do Senhor. Deus agiu no meio do povo. Deus não está preocupado de usar Josafá. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aonde? No meio deles. No meio deles. Se eu, minha esposa e meus filhos estamos juntos, Deus está onde? No meio. Queridos, veja, então no meio da congregação, se nós queremos trazer verdadeiramente a presença, a Shekinah do Senhor para a nossa igreja, ela não começa ela está no nosso meio. Ela está no nosso meio. Quando uma pessoa se opõe à outra, proíbe, ela atrapalha, ela gera uma condição para que o Senhor não esteja no nosso meio. Queridos, vejam que eu tenho convicção que no meio desse povo, embora o texto não fala, tinha gente ali com medo tremendo, tinha gente ali que não estava numa melhor condição, não tão de pé, muito mais prostrado, ou até já um defunto em pé, de tamanho medo, porque a multidão que vinha para guerrear era muito grande. Sempre teremos pessoas incrédulas no nosso meio, sempre teremos pessoas com algumas limitações. O crescimento espiritual, ele nunca é linear, sempre teremos pessoas com mais experiências, com mais maturidades. Mas eu preciso entender que o Espírito Santo, para agir no meio, tem que ter unidade. Quando eu falo, nossa, viu fulano? Ai, que condição! Não temos unidade na igreja, não temos a santidade do Senhor. Queridos, não! Cuidado! De quem que nós estamos falando? De quem? Eu estou impedindo o Senhor de agir no nosso meio. Eu preciso entender que o habitar, o agir do Senhor é na congregação, é no nosso meio. Que eles não interessa quem é Josiel aqui. Para nós aqui nesse contexto não. Interessa quem é Camargo, quem é Maicon, quem é Eli, quem é Elci, quem é Júlio, quem é Celina, quem é Cleiderson, quem é João, quem é o Gilvan, a Nilza, Geralda, Miriam, Nilton, Gisele, Silvio, minha mãe, meu pai. Interessa quem somos.
Quem somos na presença do Senhor? O que tem nos impedido de viver retamente, de olhar para uns para os outros, com graça, com favor do Senhor, sem diferença, entendendo que se há diferença no nosso meio, se há condenação, ninguém de nós foi chamado para sermos juiz da vida de ninguém. Ninguém. Nós precisamos trazer a presença do Espírito Santo no nosso meio. De repente, um grande renovo, uma grande verdade vai acontecer na vida do Silvio. Vai começar com o Silvio. Não estou falando que não tenha começado a presença do Senhor na nossa vida, mas o Senhor quer fazer. O Senhor vai fazer no meio da igreja, como um todo, não da bandeira Moriá. Para o Senhor fazer, precisamos estar com vestes limpas, brancas, lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Eu quero a presença do Senhor, eu quero agir, eu espero que Deus intervenha na minha história. Decida no seu coração permanecer no Senhor, buscar ao Senhor. Pôs no coração o propósito de buscar o Senhor e trazer o povo à presença do Senhor. Isso compete a cada um de nós. Nós precisamos trabalhar isso no nosso meio. A Shekinah do Senhor será real. Queremos contemplar muito mais coisas. Queremos ver a glória do Senhor, queridos. Queremos experimentar mais. Comece em cada um de nós. Quando que Deus intervém? Quando há unidade. Quando vivemos essa unidade. Quando eu olho para o meu irmão, que está lá em Filipenses 4:2 ou 2:4, eu olho para o meu irmão com graça, eu reconheço que o meu irmão é melhor, ele é mais capaz, ele é mais forte do que eu. E aí ele olha para mim e fala assim: quem sou eu perto dele? Isso é uma verdade, queridos. Está na Bíblia, não estou inventando. Eu preciso olhar para o meu irmão de uma maneira diferente. Nós precisamos trazer o nosso povo à santidade, à unidade. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Isso está falando Josiel. Não tenham medo. Que isso? Quem é que a princípio, colocou, se levantou, se fortaleceu no Senhor e direcionou o povo à presença do Senhor? Foi Josafá. E agora, quem é que está dando suporte? Joasiel. Não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. De Deus. Nós precisamos saber que tem batalha que não é nossa. Tem coisas que nós botamos no coração e que nós fazemos e damos com os burros na água. Nós queremos agir onde Deus não mandou agir. Consulte o Senhor. Fale com o Senhor. Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Queridos, eu caminho para trazer uma condição da maior clareza do meu eu, das minhas limitações. Não sou super-herói, não tenho superpoderes, mas eu quero aprender a caminhar mais na presença do Senhor. Eu também erro, vou errar, mas que cada um de nós possamos perseverar, buscar, trazer a presença de Deus pessoalmente para a nossa vida, crescermos num relacionamento individual com o Senhor. Saia da solidão, da sua tristeza, dos seus medos, da sua amargura. Pare de ver um Deus pequeno, querendo clamar e exigir, fazendo umas orações que são um monólogo, só você fala. Fala, espere Deus falar.
naquele momento o Senhor fala, o Senhor age, o Senhor tem prazer de falar, de agir no nosso meio. Pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Opa, Deus vai lutar por nós, Deus vai guerrear a sua luta. A vitória é nossa, ela é do povo de Deus, amém? Mas ela não é hoje. Amanhã vocês irão ao encontro dele. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão ao fim do vale, em frente do deserto de Jezreel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Queridos, a posição, o nosso posicionamento no Senhor diz muito nas nossas lutas. Nós não podemos ser incrédulos. Se há uma palavra que Deus vai lutar a sua luta, mantenha-se de pé. Creia. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Ore. Persevere. Não tome ação, porque Deus vai te dar a vitória pela mão dele. Se você age hoje, não é hoje o agir do Senhor na sua vida, é amanhã. Se nós ouvirmos o Senhor, nós vamos entender que é amanhã, e nós vamos sair na hora certa. Veja, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles. Alisson, mas Deus fala mesmo? Queridos, veja que por 2 vezes, amanhã vocês vão sair. Ei, vocês entenderam? Não tenha medo, é amanhã. O Espírito Santo tem prazer de falar e de não nos deixar em dúvida, mas eu preciso aprender a relacionar mais. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor, não se prostra diante do inimigo, e adoraram. Os levitas, os filhos de coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Já havia vitória aqui, queridos? O Senhor já havia decretado vitória? Não, mas como nós permanecemos, diz a verdade, se eu permaneço incrédulo, a bênção não vai acontecer se amanhã não chega, porque a minha caminhada, a minha condição, a minha vida ereta, o meu posicionamento de permanecer em pé, vai revelar que eu estou à espera da bênção. Eu estou esperando a bênção. Senhor, o Senhor está me vendo que eu estou de pé. Eu permaneço aqui, eu estou caminhando na tua presença. Pai, eu estou esperando o agir do Senhor. E eu te adoro. E eu me prostro. E eu oro. E eu canto. E eu dou glória a Deus. Mesmo esse amanhã não tendo chegado. Verso 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, quem é do louvor e levanta a mão? Aonde que o louvor marchou? Aqui? Onde que o louvor estava aqui nessa frente de batalha? Quem é que foi na frente? O louvor. Vamos ler de novo? Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo:
Dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, o louvor tem a capacidade, o louvor tem a habilidade nas mãos de ensinar teologia para a igreja, de ensinar a palavra para a igreja, de trazer uma condição de fortalecer a igreja. Veja que toda a história de Josafá estava linda, estava bonita, e veio a guerra. Queridos, nós que somos levitas, vocês que são levitas, melhor dizendo, precisam estar com a mão adestrada para a batalha. Todo dia é dia de batalha. Todo dia é dia de crer no Senhor, que o amanhã virá, e de marchar na frente, e de marchar na frente, e de crer, e de marchar. Dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon. Quando você canta, quando você adora, quando você contempla, Deus age na sua vida, Deus age no meio do povo, Deus age. Quando nós nos colocamos diante do Senhor e sabemos dar graças ao Senhor, quando nós cremos, queridos, é inconcebível. Eu saio e vou ao médico, eu tenho uma consulta marcada, eu vou crendo que o médico é bom médico, ou eu vou orando pedindo a Deus para usar o médico? Eu vou orando pedindo a Deus para usar o médico. Ele pode ser o pior médico, mas se eu creio, se eu dou graças, se eu vejo de uma maneira sobrenatural, Ele vai agir com aquele médico. Entende, querido? Eu preciso trazer a verdade do Senhor para a nossa vida. No momento em que eles começaram e cantaram e deram louvor, o Senhor pôs-se emboscado contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Um exército lutou contra o outro, se destruíram por si. O povo de Deus não teve que trabalhar. Quando nós não temos que trabalhar, nós estamos descansados no Senhor. Se estamos descansados no Senhor, estamos em condição de trabalhar o despojo de guerra. Deixa eu te explicar o que é isso. O mundo está numa verdadeira batalha. As pessoas estão sucumbindo, as pessoas estão perdidas, são tesouros aos olhos do Senhor, mas nós precisamos resgatar esse despojo dessa guerra. O Senhor espera que eu e você trabalhem para esse despojo de guerra. Continua lendo que você vai entender. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáver. Queridos, o que é uma pessoa lá fora sem Cristo? Um cadáver. É alguém morto, é alguém que não tem vida no Senhor, é alguém que está com o espírito morto, estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear os despojos.
Foram 3 dias indo lá no meio do povo e pegando espada, aliança, dente de ouro, escudo, tudo que eles precisavam, querido, tudo. Foram 3 dias trabalhando, pegando ali o que era útil para eles. O que é útil ao reino do Senhor? No 4º dia, eles se reuniram no vale de Bereca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Bereca até o dia de hoje. Queridos, veja que o Senhor interviu nessa história. Havia uma sentença de morte para esse povo. E o Senhor interviu. E o Senhor agiu. Queridos, eu não sei qual é a verdade da sua vida, qual é a ação do Espírito Santo que ele precisa acontecer no meio da sua casa. Mas ele quer agir. Não veja só a igreja. Queridos, quando há unidade, 2 ou 3, no nome do Senhor, ele se faz presente no meio. E muda a nossa história. A nossa caminhada cristã precisa estar firmada no Senhor. A ação do Espírito Santo acontece no meio da unidade ou no nosso meio da congregação. Queridos, esse texto é muito rico. Eu acredito que o Senhor já falou profundamente ao nosso coração. Os despojos de guerra também pode ser aquela provisão para a nossa casa, financeira, queridos. Porque o Senhor transfere riqueza. O Senhor transfere daqueles que não é seu, para aqueles que é seu, porque que Ele é o dono do ouro e da prata. Hoje pode parecer contrário, mas amanhã tudo muda. Feche seus olhos. Ore na sua unidade, ore no seu momento. Ore, não espere que eu ore, queridos. Fale com Deus, queridos. Nós queremos o agir do Senhor na nossa vida. Nós queremos o agir do Senhor na nossa vida. Na nossa casa. O agir do Senhor na nossa casa, que é fundamental. Ó, aprenda a ouvir o Senhor. Não tenham medo, nem se assustem por causa de nada. Muitas batalhas você não terá que lutar, porque ela é do Senhor. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é Deus maravilhoso. Pai, muito obrigado, porque em todo o tempo o Senhor é Deus poderoso. Pai, o Senhor é Deus que intervém na nossa história. O Senhor é Deus que age. Pai, Deus, muito obrigado, porque verdadeiramente o Senhor é poderoso. Pai, Deus, nós sabemos que o Senhor pode fazer e quer fazer infinitamente mais, acima de tudo que pensamos e cremos. Pai, Deus, em tua mão está todo querer, todo realizar, todo poder. Pai, nas tuas mãos está toda majestade, toda glória, toda exaltação. Oh Pai, Deus, visita agora o nosso opróbrio, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos medos, as nossas enfermidades, ó Pai. Visita agora, Senhor. Pai, Deus, venha com o bálsamo de Gileade. Deus, venha produzir no nosso meio, ó Pai, cura, transformação, graça, favor, direção. Oh Pai,